ele era classificado por alguns analistas de mercado, por parte da mídia, como o empresário de PowerPoint, o empresário do desenho. Eu já criei mais de 20 projetos unicornianos. Curioso de tudo, de tudo. Ele se interessava por tudo, entende? Quer dizer, e aprendeu mais, por exemplo, pensar em coisas grandes, não por grande tamanho, grande por grandeza, né? Tem coisas que são grandes, mas são pequenas fisicamente, né? Ele sempre se interessou com coisas que representam um desafio para ele. Esses ativos eu vendi e me sobrou $1 bilhão. No ano 2000, esse $1 bilhão foi dedicado ao Brasil, exclusivamente ao Brasil. O meu pai me plantou a semente de pensar o Brasil como um todo, assim, né? Porque ele sempre pensava muito grande e quando você vê um pai em casa fazer coisa grande, não deixa de ser um exemplo extraordinário, né? Então você também fica com mais coragem de fazer. Pô, meu pai faz, por que eu não posso fazer, né? Ser presidente é enfrentar crises, e uma das maiores do governo FHC foi a do apagão em 2001. A combinação de falta de investimentos na geração e transmissão de energia elétrica e uma seca prolongada levou o país ao maior racionamento de energia da história. A experiência de construir uma mina no meio do Brasil me fez enxergar o setor elétrico como um todo. Pô, se eu gerei minha própria energia, por que eu não vou gerar energia para o sistema brasileiro? Após acontecer diversos apagões no país, a AIC atende ao chamado do governo para investir em geração de energia. Assim, surge a MPX. E naquele momento, a crise também significava colaborar para o desenvolvimento do país. Diante toda essa situação de urgência, a Termoceará foi construída em tempo recorde. Porque já no segundo semestre do ano seguinte, em 2002, ela já estava funcionando. E o resultado disso foi que a AIC investiu $100 milhões. Em 2005, acabou vendendo para a Petrobras, com um lucro de $50 milhões. E aí eu descobri que a geração de energia no Brasil estava concentrado muito em Eletrobras e Petrobras, né? Eram os dois grandes mamutes estatais que controlavam a energia, né? Para você gerar energia sem ser uma hidrelétrica, você precisava do gás da Petrobras, que era um monopólio. No monopólio você sempre só tem um cliente, né? Então, no fundo, a Petrobras ficou com muito tempo com o monopólio da geração de energia a gás porque ela era dona da matéria-prima. Tanto que eu tive uma experiência com a Petrobras dela ter me cancelado um contrato que eu assinei com ela de 20 anos. De repente, um dia ela chegou e falou, ó, desequilíbrio econômico-financeiro, e me cancelou o contrato. Aí eu, pô, então como é que eu saio dessa dependência e vou buscar outra fonte de energia que eu possa comprar de várias fontes? E quando você está precisando de energia, você tem que gerar ela para o país crescer, né? Então foram plantas desenhadas para passar a transição, mas que cumpria todas as exigências do meio ambiente. E dali, curiosamente, por exemplo, a gente no fundo induziu a diminuição do Estado brasileiro na geração de energia. Eu engenheirei as plantas com o conceito de uma fonte de energia que não era monopólio de ninguém, porque no mundo tem 50 fornecedores de carvão. Alô? Quando você quer, tá certo? Saí desse monopólio, fui fazer e vários copiaram. Mas eu fiz plantas estruturantes para o Brasil. Então isso no setor elétrico, que é um setor enorme, grande. E, enfim, hoje o Brasil é um dos países que mais cresce na geração solar do mundo, né? E todo mundo, você pode botar na sua casa, fazendas no interior estão fazendo fazendas de geração de energia, e você vai e você vende no sistema.
Ike, então, colocou em operação em agosto de 2011 a usina solar de Tauá, a primeira usina solar da América Latina. Então, enfim, no fundo, o indivíduo pode gerar. Se você tem uma casa, você pode gerar a sua própria energia na sua casa. Se tiver um telhado grande o suficiente, você pode ter 100% de energia que vem para sempre do sol, de graça, e que dura uns 25 anos. Aí você tem que provavelmente renovar o painel. Depois de mineração, a minha MMX desmistificou que não é a Vale do Rio Doce que é o único monopólio do Brasil. No ano de 2007, a Anglo American adquiriu 49% do empreendimento por 1,1 bilhão de dólares. No ano seguinte, em 2008, a Anglo American adquire o restante por 5,5 bilhões de dólares, resultando na venda total de 6,6 bilhões de dólares. Após o pagamento de impostos, Ike ficou com 3,7 bilhões de dólares da venda para a Anglo American. Valor esse de 343.853.747,82 de dólares. Minas Rio é o maior mineroduto do mundo, com 529 quilômetros, onde o minério escorre de Minas Gerais até o Rio de Janeiro, no Superporto do Açu. Então o Ike Batista foi lá, fez a MMX, foi uma empresa de sucesso. Eu distribuí quase 6 bilhões de dólares de dividendos para os acionistas. Todo mundo esquece dessa história. Eu montei o projeto todo, que foi o projeto que originou o Superporto do Açu. Da grandiosidade que era o projeto do Superporto do Açu, nasce a LLX, empresa de logística de execução de superportos na região sudeste do Brasil. Nós vamos poder fazer uma revolução, sair do caminhão, não para o trem, como é o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas para as balsas ao longo da costa brasileira. Então isso é uma revolução logística, né? Extraordinária. E aí você faz uma revolução de custo. Só para te dar uma ideia, o navio que pode atracar no Açu, por acaso eles até têm uma referência à China, que se chama Chinamax, eles transportam 400 mil toneladas. Logo em seguida é um Post-Panamax, que é 200 mil. O frete no menor é 25 dólares para a China, o frete com o Chinamax é 12 dólares por tonelada. Isso é uma revolução de transporte no Brasil. Então, você levando a indústria para a costa, recebendo produtos de fora e o que você tem no Brasil e usando a logística do mar com navegação de cabotagem, é uma dramática revolução logística, porque o eixo passa a ser o mar. Estou aqui no Porto do Açu há 12 anos, né? Eu vim para cá com a ideia de que isso aqui seria um mega empreendimento, e a época que eu cheguei aqui, eu olhei e fiquei assim, cara, como é que alguém pode ter a visão de fazer um porto aqui? Isso aqui não tinha nada. Ver isso aqui hoje como está e o que isso se transformou hoje, né, num complexo portuário, gerando mais de 12 mil empregos aqui aproximadamente,
sem contar com as famílias, né, que giram em torno dessas pessoas. Assim, é uma coisa muito grandiosa. Ele entrou nisso porque visualizou um grande futuro para o Brasil, né? E esse é o tipo de projeto nessa área, né, em que há uma imediata necessidade. Sem isso você não decola nunca, né? O Superporto do Açu tem 130 quilômetros quadrados de retroárea para a instalação de indústrias. É 1,5 vezes do tamanho da ilha de Manhattan. O Superporto recebe os supernavios China Max, que podem carregar 400 mil toneladas de minério. A mesma carga de 400 mil carros populares. O Superporto Sudeste, situado em Itaguaí, Rio de Janeiro, é um dos maiores terminais portuários do Brasil. Especializado na movimentação de minério de ferro, sua capacidade e eficiência são impressionantes, podendo movimentar até 50 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Com o surgimento das áreas no pré-sal, Eike Batista concebe a OGX, Companhia de Óleo e Gás. A IPO da OGX se consagra como o maior do Brasil, com captação de 6,7 bilhões de reais. Eu participei de licitações internacionais, foi uma licitação internacional da ANP nos blocos de petróleo. Eu paguei 800 milhões de dólares de risco comprando os blocos. O que os investidores que ganharam 19 bilhões de dólares comigo nos 20 anos atrás fizeram? Pois, eu conheço o Eike Batista. Os bilhões que a gente botou com ele sempre se transformaram em riqueza. Nas minas, né? Ainda valem 13 bilhões hoje, tá? Vou investir nele de novo. Fiz um IPO captando 4 bilhões de dólares. Esses 4 bilhões de dólares, de novo, estão sendo investidos no risco. E de um ano para cá, hoje nós já temos mais de 15 furos feitos na área offshore do Brasil, com 26 descobertas. É a campanha de maior sucesso no mundo. Recordes atrás de recordes na OGX, para que as operações pudessem dar início, eram necessários os melhores equipamentos com as mais altas tecnologias. E mais uma vez, um projeto se desdobrou em outro, assim como todas as empresas do grupo EBX. E com a OSX não foi diferente. Ela havia se tornado a parceira indispensável da OGX, provendo equipamentos e serviços offshore. Em 2010, a OSX anunciou uma parceria estratégica com a Hyundai Heavy Industries para transferência de know-how, capacitando 3.100 profissionais através do Instituto Técnico Naval em parceria com o Senai, com o intuito de criar a Embraer dos Mares. Considerado um recorde no setor de petróleo, o primeiro óleo da OGX foi extraído em janeiro de 2012. Apenas 25 meses desde a descoberta da acumulação de Waimea, na bacia de Campos. A 80 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, sob uma lâmina d'água de 130 metros, um poço de quase 4.000 metros de profundidade e 1.000 metros de extensão horizontal, dá partida no primeiro óleo da OGX. Além de executar o feito em prazo único no setor, a OGX se tornou a primeira operadora privada brasileira a produzir petróleo offshore no país. A OGX, que operou a maior campanha exploratória privada em curso no país, iniciou o desenvolvimento da produção após término da fase de TLD na acumulação originalmente chamada de Waimea, que passou a ser chamada de Campo de Tubarão Azul. Mais um importante passo da OGX veio com o início da comercialização de petróleo através de um contrato de 1.200.000 barris. O projeto definitivo nesse campo contempla mais poços produtores e injetores, para que assim seja aumentada sua capacidade de produção. A OGX tinha blocos marítimos que equivaliam ao tamanho da Bélgica. Já perfurou cerca de 220 quilômetros de rochas sedimentares, quase distância entre Paris e Bruxelas.
Os FPSOs da OSX são gigantescos. No Convés, caberiam 2.100 Ferraris. Hoje seu nome é seu maior cartão de visitas. Ele é apenas Ike Batista. Empresário sempre em busca de oportunidades, líder na lista dos mais ricos do Brasil, Ike Batista gosta de pensar grande, fala em bilhões do mesmo jeito que nós simples mortais falamos em tostões. Isso é um fenômeno. Eu sei. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Franklin said, I did it my way. I just wanna live when I'm alive. It's my life. This is for the ones who stood their ground. For Tommy and Gina, who never backed down. Esses ativos eu vendi e me sobrou $1 bilhão. No ano 2000, esse $1 bilhão foi dedicado ao Brasil, exclusivamente ao Brasil. On breaks. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankenstein, I did it my way. I just wanna live when I'm alive. 'Cause it's my life. Never stand tall when they're calling you out. Don't bend, don't break, baby, don't back down. It's my life, and it's now or never. 'Cause I ain't gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. Like Franklin said, I did it my way. I just wanna live when I'm alive. Você deu uma declaração de que quer e que será o homem mais rico do mundo. E eu, inclusive, acredito nisso, já tinha até comentado isso nesse programa até antes da sua declaração. Mas a minha pergunta é outra: qual é a importância disso? O empresário Ike Batista, que já foi o homem mais rico do Brasil e o 8º do mundo, hoje está na lista vermelha dos foragidos da Interpol.